vamos lá. Deu. Voltei para gravar a segunda parte agora. A tela tá aí de novo, né? Não vou ler esse. Apareceu. Não vou ler esse. Apareceu? Não vou ler esse inteiro, não, mas isso daqui é só para depois vocês darem uma olhada. As características, elas sempre se somam, né? E aqui, por exemplo, somam no sentido, às vezes, de algumas falhas importantes, né? Ela relata a dor, tá? A dor gástrica, mas mesma coisa, falta toda a descrição. E ela refere náuseas e vômitos. Lembrar sempre que esses sintomas associados, gente, eles têm que ir atrás deles, muitas vezes. Eles são importantes. Se você tiver um vômito em jato, você já deve ter tido a discussão em algum momento sobre náuseas e vômitos. Um vômito em jato pode ser uma hipertensão craniana central, até uma crise hipertensiva grave numa grávida pode dar vômito em jato, se tinha resíduo ou não. Então, para HDA, isso é super importante. Então, a HDA ela tem que ser caprichada. Você vê 70% dos slides aqui vão se encerrar com QPD e HDA. Porque o restante é mais fácil e compromete menos o diagnóstico. QPD e HDA, eles são importantíssimos para a gente conseguir fazer um diagnóstico. E aí você pega uma HDA, assim, por exemplo, como essa, acidente automobilístico há 4 dias. Tá? Nem precisava dar vírgula aqui. O paciente deu entrada na Santa Casa de Campo Grande após sofrer acidente automobilístico. O mesmo sofreu escoriações, bateu a face no volante e, devido ao impacto, precisou ser submetido a uma cirurgia para retirada do baço. Hoje, ele se encontra internado para que tenha uma recuperação adequada. Então, assim, você já tem condições, só porque a gente já discutiu, de ver que esse HDA está completamente insuficiente, né? Sofreu um acidente automobilístico, dá para saber que estava de carro porque bateu a face no volante, né? Mas e aí? Tá? E da face no volante evolui para uma retirada de baça, porque o impacto provavelmente para a retirada do baço foi no abdômen. Escoriação aonde ficou? Então, assim, esse é um HDA completamente sem sentido. Tá? Eu conversei com a aluna, a aluna, inclusive para a última anamnese que ela me mandou ontem, tinha modificado bastante. A gente mudou da pediatria para adulto, ela começou a ter contato com a anamnese com adulto agora, talvez isso tenha trazido algumas dificuldades, mas isso para mim demonstra um desinteresse completo pela pessoa. Mas a pessoa era difícil de conversar, não respondia nada que eu perguntava. Falha sua na comunicação. Quem precisava ter trabalhado essa comunicação são sempre vocês. Se a comunicação não está funcionando, se o vínculo não está se estabelecendo, é responsabilidade de vocês se utilizarem de técnicas de entrevistas, de conversa, alguma coisa para conseguir trazer esse paciente. Alguma falha tem, alguma desqualificação, alguma desconfirmação, alguma coisa tem aí comprometendo essa comunicação aí. Mas, geralmente, nesse nível hierárquico que a gente tem, em que quem está acima é quem pode fornecer alívio para quem veio procurar, faltou aí. Então, assim, essa é uma HDA injustificável para mim de estar dessa forma, e por isso que eu considerei ela como zero. Tá? Você só tem condição de olhar e ver que não tem nada de informação ainda. Então, de HDA, gente, é isso. Não é fácil fazer, ninguém nasce sabendo fazer. Ninguém sabe fazendo nada, né? Não existe sorte, não existe dom. As coisas se formam a partir de dedicação. O Tiger Woods dizia lá, né, um repórter perguntou, desde quando você tem sorte de fazer tanto hole one no primeiro buraco? Ele falou, desde que eu comecei a treinar mais de 10 horas por dia. Então é treinamento. Então tem que treinar, tem que fazer. É a única maneira de conseguirem desenvolver uma habilidade boa nessas histórias aí. Sintomatológico, não precisa tanta habilidade de comunicação. Por quê? Porque é um questionário. Então, assim, esse a gente não vai nem perder muito tempo. Que eu não vou discutir itens por itens, vocês têm livro, tem 8 páginas do Porto, o outro tem um monte de livro. Mas algumas coisas são importantes, gente. Se o cara fala para você, você está olhando para o braço dele, tem uma mancha vermelha enorme. Você pergunta, o senhor tem alguma mancha? O cara fala, não, não tenho nenhuma mancha. No teu sintomatológico, você vai colocar, não tem, nega mancha
no corpo, tá? Tem o termo cego, das máculas, tudo. Mas ele nega. Em interrogatório, você perguntar, ele responder, não importa o que ele tem ou não. Tá? Muita gente erra e coloca trechos de exame físico dentro do sintomatológico. Não pode. Sintomatológico é perguntar. Tem aquele 1 bilhão de palavras para perguntar, de queixas, tem que estar aquilo lá. Outra coisa que eu não sei da onde que tiraram isso. Sintomatológico vem logo imediatamente após HDA. Não vai botar sintomatológico como quase todos desse último rodízio da GO colocaram depois de antecedentes, gente. Sintomatológico é clássico, é QPD, HDA e SDA, ou IS, sintomatológico aí. Ele vem depois da HDA, obrigatoriamente. Se não tiver ali, está errado. Termos para se utilizar, termos médicos. Tem que crescer o dicionário médico de vocês aí. A medicina faz a gente aprender em torno de 7.000 palavras. Qualquer idioma no mundo, a gente precisa de 4.000 para falar, fluente. Então, escolher a medicina vai ter que aprender. Então, isso cai inclusive em prova. Tá? Terminologia, prova. Eu estou fazendo prova de residência agora para uma outra residência aí, que não é nem da área de GO. Terminologia médica, tem que se acostumar a colocar terminologia médica. Outra, tem que investigar todos os aparelhos, tendo relação direta ou não, porque às vezes aparece algum aparelho com algum sintoma em que pode ter relação. Então é importante isso daí. Tem que perguntar. Tá? Vai usar como? Vai fazer colinha no início? Eu acho que o sintomatológico, a princípio, não tem jeito. Durante as fases de treinamento, vai ter que fazer umas colinhas mesmo. Não pode fazer aquilo, deixar tudo pronto e entregar daquela forma, onde a canetinha está vermelha, nega, a canetinha azul refere, né? E o livro esse livro de semiologia, da criança ao idoso, ele tem umas dicas legais de perguntas introdutórias para cada aparelho, para você caminhar depois ali para as perguntas mais específicas, né? Mas eu vou mostrar isso no quadrinho para frente, tá? Não vou ficar discutindo aqui item por item, mas lembrar que tem que começar o sintomatológico pelos gerais e aí tem que passar sistema por sistema, tá? Então, a técnica que ele orienta é essa: você começa com algumas perguntas abertas, introdutórias, não fechadas, sim ou não, que ele possa acontecer ou não, e a partir daí, se você perceber alguma coisa de positivo, você expande para perguntas mais específicas. Às vezes, caminha para perguntas específicas vendo os sintomas. Às vezes ele fala que não, mas você vai ver que vai ter que perguntar algumas coisas, né? Mas esses aí são os introdutórios que ele coloca. Como é que estão os seus olhos? Como é que está a sua visão? Tem de uma pergunta aberta, não é sim ou não. Se tem algum problema na visão, ele vai falar sim ou não. Então, tentem, isso igual a gente fazer um texto experiencial. Começar sempre com perguntas abertas, as introdutórias. Como é que está para comer? Como é que está a alimentação? Como é que está a barriga? Blá, blá, blá. E a partir dele fala, não, minha barriga está com... a obra não está direito, tudo. Aí você vai questionar. Tem sangue nas fezes? Está ressecado, tudo? Tá, eu coloquei só um exemplo do aparelho cardiovascular aí. Na hora que chega nas mais... Como é que está o coração? Tá bom. Mas às vezes ele dispara, tudo. Aí você vai perguntar. Você já desmaiou, sem estar percebido, caiu, e aí a partir daí vocês vão transformando isso, usando o Google Medical Translator de vocês em termos médicos, e aí coloca nega, refere, tá? É permitido usar um nega para todos os itens, quando tiver refere vai ter que destrinchar. Se o paciente referir dor de estômago aqui, não tem nada a ver com HDA, não tem nada a ver com QPD, mas agora ele fala, eu tenho de vez em quando uma dor no estômago, vai ter que destrinchar os caracteres semiológicos da dor dentro do sintomatológico aí. E aí ver se de repente não tem a ver com a história, né? Porque às vezes pode isso ele ter esquecido e fazer parte da história atual da doença dele. Tá? Uma outra coisa que eu sempre falo que pode fazer, se o cara está falando que ele tem uma hemorroida, ele já está descrevendo tudo isso lá, dor para o sangue na evacuação, e aí você fez toda a tua HDA, ele falando das características do reto e do ânus, quando você chega aqui, por exemplo, de dor, eu acho que pode colocar, eu não vi isso descrito, mas eu não vejo problema em colocar vide HDA, tá? A dor no caso. Estou falando no caso, por exemplo, de um cara com uma hemorroida, com dor para hemorroida, em que está tudo descrito a dor dele lá, na HDA. Às vezes até QPD.
já veio como dor e descreve na HDA. Então, a hora que chega aqui, como é especificamente de alguma coisa aqui, a dor você pode colocar vídeo HDA. Até o sangramento anal mesmo. Tá? No caso da hemorroide, que foi o que eu pensei. Também pode, às vezes, estar o vídeo HDA aí. Mas se não tinha antes, os caracteres têm que estar bem descritos aí. Tá? Então, o sintomatológico, gente, ele não é... Ops, ele não é... Não vou ficar aqui, não tem grandes problemas. Tem que lembrar que o Porto tem 7 páginas de HDA. O outro lá, o da criança ao idoso, deve ter umas 12. Tem que ler, se acostumar com os termos. O Porto nem coloca os termos técnicos aqui, ele coloca no quadrinho lá embaixo. O outro, ele já vai escrevendo os termos técnicos, vai colocando algumas características do que precisa e ainda dá umas dicas de perguntas de como perguntar para saber se aquilo está adequado ou não. Tá, acho mais interessante, mas de qualquer forma, tá? Lembrando, eu tenho os dois desses dois livros, eu tenho em PDF para quem quiser. Quem estava comigo ano passado, eu acho que eu passei o link, mas eu passo de novo. Gente, sintomatológico é isso, tá? Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou pular direto esse daqui, também porque ele não acompanhou o que eu tinha colocado aqui. Antecedentes, alguns escrevem histórico pessoal, histórico familiar. Então, eu me habituei a escrever antecedentes, eu gosto, acho interessante. Agora, tem algumas coisas que vão estar presentes ou não nos antecedentes aí. Então, o ideal, tem livro que faz essa divisão em infância e adulto ou adulto adolescente. Tá? Acho válida, muito boa, mas não é obrigatória. Mas esses elementos eles têm que estar nos antecedentes. Então, e dividido, né? Fisiológico de patológico. Tá? Se vai juntar aqui ou não, vai de cada um. Mas tem que lembrar, eu acho essa divisão interessante, porque para mim, da maneira como eu penso e vejo esquemas, eu acho mais fácil de eu lembrar. Tá? Mas tem que ter. Então, começar sempre. Você nasceu de parto normal, cesárea, como é que foi teu pré-natal? Foi feito para Natal direitinho. Como é que foi teu desenvolvimento? Você não vai perguntar, óbvio, do desenvolvimento neuropsicomotor. Fala, você andou no tempo certo, falou no tempo certo, lembra? Porque quando está tudo normal, o cara nem lembra, acha que está tudo certo. Mas quando não está, ele vai falar, eu demorei para falar, demorei para andar. Minha mãe disse que eu deixo com 3 anos, blá, 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 um monte de coisa, né? Tive um monte de dificuldade de desenvolvimento e no final acabei de fazer medicina, no nosso caso. Aí. Mas a princípio tem que perguntar. Isso entra nos fisiológicos, tá? O adulto também faz vacina. Vocês têm as carteirinhas de vacina, vocês não podem entrar no regional se não tiver com a carteira de vacina. Eu acho que ainda funciona, apesar do inferno que está aquilo lá agora, mas eu lembro que quando eu coordenei HM1, tinha que estar com as fichinhas todas lá com a cópia da carteira de vacinação. Então tem vacinas que são da vida adulta, tem que estar lá. Se for mulher, tem que perguntar da menarca. Tá? O desenvolvimento de caracteres sexuais secundários é de ambos, de todos os gêneros aí. Tem que perguntar. Mas aí tem que perguntar para a mulher, em particular, a menarca, não pode esquecer. Por isso que para mim, mulheres, quando está no meu estado maior, a gente monta um capítulo à parte, que chama Antecedentes Obstétricos e Ginecológicos. E lá a gente coloca primeira menstruação, primeira relação, ciclo, uso de medicação, gravidez, pré-natal, põe tudo separado. Tá? Mas, no geral, esses dados para a mulher que tenha mais, que é a gestação, ciclo menstrual e a menarca. Tá? O menino, você vai perguntar do desenvolvimento de caracteres secundários, quantos anos ele percebeu que começou a aparecer pelo, quantos anos foi a primeira relação sexual, isso tudo precisa perguntar. E uma coisa importante, gente, que eu não sei, isso eu vejo direto, acho que deve ser trauma de infância de alguém, gestações e antecedentes patológicos. Todos os últimos minhas anamneses do internato, a parte obstétrica foi colocada em antecedentes patológicos. Tá, gente? Gravidez não é doença, não é para estar lá. Ou você põe o parado e põe antecedentes obstétricos, ou você deixa nos fisiológicos, tá? Não pode ter também homem com antecedente obstétrico, tá? Eu fiz uma bobagem de deixar fazer 2 alunos com o mesmo paciente, uma anamnese. Aí veio lá Gerson, 51 anos, blá, 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 e antecedentes fisiológicos. 8 gesta, 8 para, 0 aborto. Tá? Menarca, 14 anos.
falei, olha, ou vocês me provam que Gerson é um transexual masculino, teve 8 filhos e agora assumiu ser Gerson, ou é zero, que isso foi cópia. Então, toma cuidado. E sintomatológico, gente, fimose em mulher, não realizou esterectomia em homem, graças a Deus. Então, paciente no puerpério, acabou de ter parto ontem, sintomatológico de mamas, não tem nada. Mama sem alterações, cara, mama na gravidez ela muda completamente. Eu lembrei agora do sintomatológico por causa disso daqui. Tá? Então, às vezes, tem até alguns itens de antecedentes que podem estar até no sintomatológico da mulher também. Tá? Mas precisa ter essas especificações dentro do fisiológico. E o patológico geralmente está ligado a doenças. Tá? Quando é criança, tem aquelas doenças da infância toda, a gente tem sarampo, cachumba. Né? Se teve algum trauma, engessou alguma coisa, quebrou, teve alguma cirurgia, são dados importantes. Dados se teve transfusões muito importantes, ainda continua, isso a gente precisa ter como dado ainda. Alergias também, né? O paciente está internado, tem alergia de pirona, algum medicamento, Plasil, não pode usar. Tá? E se teve alguma internação clínica da criança também, e também se sofreu algum trauma, algum acidente. Então, antecedentes não muda muito, mas tem que ter, essas descrições elas têm que estar presentes aí, separadinha, de fisiológicos para patológicos. Familiares, o que precisa? Perguntar se os pais estão vivos, se eles têm alguma doença, fazem algum tratamento, principalmente doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, tiveram câncer, tá? Se a de mama tem uma característica familiar, pâncreas também tem, reto, colo retal também tem, então precisa. E idade que morreram, né? Isso também é importante. A gente tem, às vezes, pessoas morrendo de doenças mais precoces, né? Mas a gente precisa. Teve aí Maradona, né? Outro dia, no programa de televisão, o pessoal questionando: pô, Maradona morreu tão cedo, né? Pô, o cara destruiu a vida dele, passou a vida inteira cheirando, bebendo na putaria, ainda viveu até tarde, né? Então, assim, o outro, o Ed Van Halen, morreu aos 60 e pouco, câncer de garganta, que é clássico de quem fuma e bebe, né? Isso fumou, bebeu, câncer de cabeça e pescoço. Então, essas características são importantes a gente ter essas associações, né? Hábitos alimentares, o Porto pede para fazer um mapa alimentar, tá? Eu pergunto sempre para pedir, para perguntar se a pessoa está tendo uma alimentação adequada e ver basicamente o que ela come. Eu tomo café da manhã, almoço, tradicional arroz e feijão, blá, blá, blá. A gente não tem informação para fazer mapa de cardápio, mas tem que dar uma olhada. Não adianta só escrever alimentação adequada. Precisa destrinchar um pouco, quantas vezes por dia pelo menos se alimenta e a base do que é a alimentação, né? Mas cardápios mesmo não precisam. Ver se a pessoa pratica algum esporte regular ou não, ou mesmo algum esporte de final de semana. Às vezes a gente vê, né? O Bussunda daquele programa humorístico lá, morreu batendo bola lá na Alemanha numa pelada. Então, esses esportes de final de semana, às vezes, são complicados, né? Mas precisa ver o que ele tem de atividade esportiva de lazer, porque também pode ter a ver com a doença dele. Então, se fuma e se bebe, frequência, tá? O que fuma, o que usa, há quanto tempo, isso é muito importante. Pessoas acham que ela não é alcoólatra. Não, eu tomo uma cervejinha por dia, só. Há quanto tempo? Eu paro a hora que eu quiser. Às vezes não, né? Às vezes o fígado do cara já está do tamanho de uma pera. Então, precisa ter essas informações. Tem que perguntar. O senhor fuma, o senhor bebe? Fuma ocasionalmente. Ocasionalmente quanto que é? Uma vez por semana? Às vezes, ocasionalmente dele, dia sim, dia não. E isso pode ser um complicador importante. Tá? Uso de drogas ilícitas. Tá? Não precisa nem perguntar para vocês, você já sabe que faz parte do questionário. Então, tem que perguntar. A gente tem uma psiquiatria aí no regional em que tem muito dependente de pasta base, gestante, parece muito no céu. Então, tem que estar questionando, vendo que tipo de droga, que frequência que usa. Tá? E medicações lícitas, né? Às vezes o cara toma um analgésico à base de morfina, ou toma um remédio para emagrecer, em que é lícito, vende na farmácia, mas não tem prescrição médica, ele toma por conta. Esses medicamentos para emagrecer tá cheio de anfetamina, né? O cara faz uma crise hipertensiva, muitas vezes, e não lembra e não sabe que pode ter uma associação com esse remédio que ele está tomando aí. Violência e estresse, isso é muito importante, porque isso pode influenciar, inclusive, na recuperação do paciente. Tá? Violência doméstica, se tem algum tipo de estresse, até a própria sexualidade. Às vezes o cara é gay e quer assumir, a família não aceita, ou ele
está discutindo a identidade dele, porque ele acha que ele é transexual, e o pai ameaça matar, alguma coisa do tipo assim. Então, essas coisas afetam também a saúde orgânica do paciente, e a gente também tem que perguntar em hábitos aí, né? E o trabalho, obviamente, tá todo mundo aí circulando no hospital, tem um monte de coisa, tem EPI, tem condições para você trabalhar de forma segura. Essas coisas a gente tem que perguntar, tem que questionar também, porque pode levar ao quadro da doença atual. A gente teve uma enfermeira que logo, uma técnica de enfermagem, que logo na primeira semana de Covid no regional, ela foi atender uma paciente sem EPI. Já tinha tido treinamento, curso, blá, 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 foi para... pegou. Tá? E agora continua, né? Então tá todo mundo lá super bem protegido, super tenso, estressado, tá todo mundo nervoso, tá moleca, a pessoal da idade de vocês na balada direto, bar lotado, regional 100% não tem vaga, gente. A imprensa está falando que tem, mas não tem. Vagas de leito de CTI acabou. Então, assim, se você for sair para andar de bicicleta e tomar um tombo e fraturar alguma coisa que precisa de cirurgia CTI, você está ferrado. Tá? Então, não é só a questão da Covid, é a questão dos outros problemas que já não tem mais aonde colocar também. Ivan, Oi. dessa parte, deixa eu te perguntar uma coisa sobre sexualidade, por exemplo. Estava fazendo uma visita domiciliar no IESC esse ano, e aí a gente estava conversando com a menina, que ela tinha mais ou menos a nossa idade, era 20 e poucos anos, não lembro exatamente, e ela já tinha 5 filhos e o marido tinha abandonado ela, né? Largou os filhos para não variar. Aí eu perguntei se ela tinha alguém junto com ela que ajudava e tal a criar. Aí ela falou: meu pai é meu marido. Tipo assim, ela repetiu isso tantas vezes de um jeito que eu fiquei em dúvida, sabe? Se realmente ela tinha o pai dela como marido, até sexualmente e tal, ou se era só para cuidar da casa. Porque ela falava aquilo de um jeito que você não fala, sabe, normalmente. E você perguntou para ela se era, de que forma que era esse marido para ela, o pai? Eu não tive coragem, é isso que eu ia perguntar, se faria muita diferença eu perguntar, e como você perguntaria se você estivesse nessa situação? Porque eu fiquei com medo de perguntar e ela ficar brava comigo, ou algo assim. Olha, sim, para mim, eu acho que é um pouco mais fácil, porque eu lido com questões extremamente mais bizarras. Eu já tive uma paciente que fazia eu veio, aliás, uma consulta só, já contei, veio fazer para Natal, estava grávida do pai, né? Uhum. Do ponto de vista socioeconômico, seria importante, mesmo que isso, no momento, não esteja trazendo nenhum sofrimento. A forma como eu estou pensando agora, eu conversando com ela, ela falou que ele é meu pai e meu marido. Eu acho que eu perguntaria assim: ele é teu pai e teu marido na questão de te auxiliar em casa, ou vocês são um casal, por exemplo? Eu acho que a partir daí talvez eu não entraria muito mais em detalhe, não. Mas se ela falar somos um casal, eu acho que fica subentendido o que era. Você fala, não, só como provedor. Talvez eu perguntasse dessa forma aqui, pensando agora que eu não estou na situação, né? Estou vivendo fora aqui que você me trouxe, eu acho que eu perguntaria isso. Se é só como provedor, ou assim, se ele é como pai, ou se eles são um casal mesmo, essa questão de ser marido, né? Mas eu acho que seria importante perguntar, sim. Entendi. Obrigada. Bom, trabalho, eu falei algumas coisas aqui, né? Importante, as condições de habitação. Tá? Como eu falei, tem que saber o bairro. É importante ter noção se no bairro tem saneamento básico, se tem esgoto, água encanada. Ó, não precisa nem. Isso é uma questão de saúde pública que é a causa de grande parte das doenças do planeta. Então tem que perguntar. O risco de vulnerabilidade, existem formulários para chegar a isso, mas que eu acho um pouco difícil estar questionando agora. Isso geralmente quem faz é o agente de saúde, naquilo Humaniza SUS, dentro dos protocolos que tem de saúde pública. Porque às vezes o cara está doente e o filho trafica droga dentro de casa. Isso coloca, o problema não é com ele, mas ele pode tomar um tiro, pode ter algum problema na casa. A questão da própria sexualidade pode estar colocando a pessoa em risco ou vulnerabilidade. Então, existem algumas questões em que fica mais para a questão da clínica médica ampliada, mas a gente tem que ter essa ideia. Saúde, acesso e moradia, principalmente, tem que saber se está tendo ou não.
E condições de trabalho, né, gente? Nem precisa a gente ter muita coisa para discutir. Só a própria imagem de hoje, como é que a gente está vivendo o mundo aí, né? Isso tudo causa uma série de problemas. Até a falta de EPI leva até muita gente a ter alterações de comportamento. A gente está com tutora lá na Unidep tem tutor que está licenciado por questões psiquiátricas em função desse momento de pandemia aí, né? Então precisa ver se a carga horária está demais, se tem algum agente químico ou físico. Às vezes eu tive problema no regional, na época eu dava plantão direto com ar-condicionado. Eu fui descobrir que desde a inauguração do hospital nunca tinham feito limpeza. E eu e mais várias técnicas começamos a ter dispneia. E fomos descobrir que era a questão do ar lá, né? Questões de biossegurança, lavagem de mãos, EPI, a gente já discutiu bastante isso daí. Então, gente, de anamnese era isso que eu queria passar para vocês. Como eu falei, é muita coisa, parece pouca, mas é muita coisa no sentido de que isso vai gerar um trabalho muito grande. Então, acho que é importante vocês arredondarem as discussões, verem o que está faltando, o que pode colocar mais ou não, padronizar. Acho que isso já vem sendo feito da parte das coordenações aí. E aí, socar o pau, fazer a anamnese, assim, puta, teve oportunidade, faz. Tá? Eu mudei um pouco a dinâmica lá na Unidep. Eu mantive com o meu grupo os 3 meses iniciais só focado em QPD-HDA. Então, lá tinha uma programação para adiantar. Eu falei para eles, olha, a gente vai recuperar isso lá para frente. Nem sabia da pandemia, né? Mas a gente focou ali quase 3 meses em QPD-HDA. Deu, na verdade, 2 meses ali. Mas até todo mundo ficar à vontade de poder entender e estar fazendo aí. Lógico que surgiram um monte de dificuldades depois, foram aparecendo, que tem que aparecer mesmo. Mas é um momento importante. Acho que tem que gastar um tempo a mais com essa prática aí e fazer. Exame físico geral, eu vou pular. Eu só vou voltar aqui só para relembrar, porque a gente viu isso bastante. Lembrar que o estado geral ele é um resumo de tudo que a gente viu, inclusive dos sinais vitais. Eu sempre peço para colocar para o aluno, quando ele colocar estado geral por bag, e entre parênteses colocar um resuminho ali. Bag por quê? Porque ele está corado, hidratado, bem nutrido, e sinais vitais ok, ele está consciente. Tá? Esse estado geral só dá para definir depois que examinar tudo. Está lá no porto. É uma avaliação subjetiva, tá? Mas ela se baseia em elementos do exame. Então, no texto vai estar aqui, mas só depois de ter sido feito todo o exame. E a partir daí a gente vai definir e vai discutir, né? As variações podem ocorrer em pacientes limítrofes aí. Tá? Exame neuropsíquico, só lembrar que existe, isso aqui eu estou falando porque eu peguei muito agora errado, tá? O paciente, ele está em alerta, está em vigília ou está em coma. Esse é o nível de consciência dele, que é o que interessa para agora. Lá para frente, vocês vão ter depois em neuro, avaliar nível de consciência, etc e tal, outra história. Então, vocês precisam definir se o paciente está em vigília, está alerta ou está em coma. Orientação auto e alopsíquica é a orientação com relação a ele mesmo, ou e alopsíquica tempo e espaço. Então tem que perguntar, tudo bem com o senhor, seu nome, qual que é? Aí você já vai tendo uma ideia se ele está auto-orientado. O senhor sabe que dia é hoje, onde que a gente está? Tem que perguntar, gente. É importante demais para muitos pacientes. Isso é um dado clínico importante. Perceptividade e reatividade, a princípio não precisa fazer nada. Você entrou no quarto, você viu que o cara está conversando com o acompanhante, está vendo TV, ele percebe você entrar, perceptividade e reatividade estão ok. Então coloca perceptividade e reatividade ok. Orientação auto e alopsíquica, 2 pontos, normais. E fala em linguagem, vai ver se o cara tem alguma dificuldade para falar ou não, porque isso pode remeter a algum problema neurológico central. Tá? O restante, lembrar que idoso tem que ter a panturrilha, a medida da segurança da panturrilha, os itens de coloração e hidratação, agora, nesse momento Covid, tem que tomar cuidado para estar vocês examinando. A gente lá na DEP não está vendo isso, porque essa manipulação de mucosa está perigoso no momento, tanto para o paciente quanto para vocês. E lá na Santa Casa ainda está uma festa, porque ninguém está usando, o acompanhante não está usando máscara, o paciente também não. Nos hospitais privados ainda estão usando. Tá? Mas é importante colocar coloração de mucosas. Paciente corado, anictérico cianótico.
que você usou para examinar? Mucosa da conjuntiva, blá, 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 mucosa oral, palma das mãos, tem que definir os itens. Hidratação, mesma coisa. O paciente está hidratado, tá? Mucosas, presença de reserva salivar, firme lacrimal, turgor está normal, etc. E nutrição, lembrar, ou está bem ou está mal nutrido, só nutrido está errado. E aí a nutrição é de acordo com a avaliação antropométrica, mais todos aqueles outros itens. Trofismo, tônus, distribuição de tecido subcutâneo e elasticidade da pele. Tá? Então, de geral, é uma revisãozinha só. Agora, específico, já vai dar tempo. Nós não vamos fazer a prática aqui, mas lembrar do método clínico, né? Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Tórax. Tem que lembrar da anatomia, né, gente? Então, assim, tem que dar uma olhadinha, tá? Aprender a palpar os espaços intercostais. Se não souber achar espaço intercostal, não vai achar nada, tá? A gente tem o externo, esse ossão aqui no meio. A pontinha dele precisa de tifoide, o manúbrio aqui em cima, que é esse em V, tá? Logo abaixo da clavícula, a gente palpa a primeira costela. E logo abaixo, a primeira costela é pouco difícil de palpar, tá? A gente, dependendo do ponto da clavícula, a gente nem sente ela muito bem. Ela vai estar mais próxima ao manúbrio. O que a gente acaba sentindo mais é o primeiro espaço intercostal e a segunda costela. Então, isso tem que treinar. Sente ali, lembrar que o primeiro espaço vai ser o primeiro espaço intercostal. Abaixo dele é a segunda costela. Então, essa definição de qual espaço que é e de qual costela que é fundamental, né? Então, a gente vai ter até a sexta costela fixa, tem variações anatômicas, da sétima em diante elas vão estar suspensas, mas precisa saber palpar isso aí, eu não vou entrar nessa discussão aí. Esse ângulo costal que ele... Meu áudio sumiu? O áudio está normal. Tá normal? Está normal. Uhum. Vou voltar para carregar o outro aqui. Esse ângulo costal é aquele ângulo de Sharpe, né? Sharpe, Sharp, um monte de termos aí, que para a gente tem avaliação no biotipo do paciente. Tá, e lembrar que pulmonar, o que vocês vão fazer? Então, a gente basicamente tem inspeção, palpação, percussão e ausculta. A gente tem uma estrutura tubular que varia de diâmetro do tubo, onde vai estar passando o ar. Tá? A gente tem essa divisão de lobos, tem a visão anterior e posterior. É difícil, tá? Vocês vão ver que o Porto ele fala, começa uma linha no quinto espaço, que sobe para a sexta, blá, blá, blá. Eu acho que para esse momento de semiologia de segundo ano é desnecessário. Eu não coloquei isso em discussão, não. Sabendo direito e esquerdo já está bom, né? A gente tem variações por causa do coração aqui, mas lembrar, vai ter o ar passando por um tubo. Tá? Esse tubo tem um diâmetro aqui, esse diâmetro vai diminuir aqui quando tiver a divisão dos brônquios, tá? O brônquio esquerdo vai ter um pouco mais extenso por causa da área cardíaca, e à medida que ele vai diminuindo, o diâmetro vai diminuindo, o som pode modificar, porque o ar vai estar passando dentro de uns canudinhos aí. Tá? Coisas que eu vou revisar, eu só vou mostrar, que vocês já sabem, tem que lembrar dessa nomenclatura de linhas, tá? Linha external, médio external, tá? Linha axilar anterior, linha axilar posterior, a linha hemiclavicular, tá? Vocês já sabem, essas áreas de tórax, de frente, de trás, região inframamária, mamária, tá? Isso tudo é região supra, média, infraclavicular, tá? Isso daí vocês já têm que ter o domínio disso daí para poder se localizar na semiologia. E aí, tórax, gente, a gente vai ter inspeção, palpação, ausculta e percussão. Acho que de todos é o que a gente vai ter, porque o coração ainda a gente não tem a descrição. Quando vocês forem examinar o tórax, geralmente a inspeção, vocês podem até colocar a inspeção do tórax, tem gente que coloca e depois no pulmonar e no cardíaco não põe. Eu acho que tem que colocar separado nos dois aí, mesmo que se repitam algumas coisas. Mas se você vai fazer pulmonar e cardíaca, a maior parte da inspeção do tórax já vai ter no pulmonar. Então você tem que colocar aqueles elementos de estática e dinâmica. Forma, simetria, tá? Principalmente simetria. Esses dias um aluno me mostrou um tórax que ela achou que estava alterado, e não estava. O cara era emagrecido, então aparecia um pouco mais algumas estruturas, mas ele estava simétrico. Às vezes pode aparecer abaulamento, tem tal peito de pombo, ou peito afundado. Isso tudo tem que
prestar atenção. Aquelas características semiológicas da pele, mancha, cicatriz, lesão, macro, todas aquelas lesões elementares, toda aquela semiologia da pele tem que olhar aqui também. Tá? Abolamentos e retrações eu já falei. Tá? Na mama a gente vai examinar também isso, né? Mas aí eu coloquei até o feminino junto, porque o exame de mama, ele muitas vezes ele vai ficar com o ginecologista. Você como clínico, você vai olhar, tá? Lembrar de tomar cuidado, de não deixar a paciente exposta na enfermaria, tudo, mas você vai fazer aquela análise mais elementar. Mama, número de duas, presença de mamilo, auréola normal, integridade da pele. Você não vai fazer o exame de mama específico, que é um exame que vai ficar para o ginecologista. Mas as características da mama tem que examinar. O homem também tem. Às vezes o cara tem uma ginecomastia, uma mama maior de um lado. Então tem que prestar atenção nisso daí. Tá? Na avaliação dinâmica da inspeção, a pessoa não vai parar de respirar. Ela morre, né? Tem como parar. Mas vocês vão ver como é que está esse padrão. Tá? Esse padrão, geralmente a mulher tem um tipo de padrão que é o costal superior, o homem tem um padrão tórico-abdominal. Isso tudo tem que estar descrito no exame de vocês. Como é que está o ritmo, a amplitude, né? A pessoa quando está dormindo, a amplitude dela é mais superficial. A pessoa quando está fazendo esforço, está ansiosa, um pouco mais profunda. Ver se está fazendo uso de musculatura acessória, tá? Se está tendo tiragem intercostal, pescoço. Tudo isso você tem que ver. O ritmo geralmente é padrão para paciente que está consciente, né? Tem aqueles ritmos lá, né? Chine-Stokes, Kuzumaul, né? Mas aquilo é para paciente entubado. Chine-Stokes é para quem tem lesão de tronco cerebral. Então, a princípio, normalmente o ritmo vai estar adequado. Frequência respiratória é para ter lá nos sinais vitais, tá? Lembrar que eu falei lá, já antes do exame clínico geral, você vai fazer o exame geral, sinais vitais antes, aí faz o exame clínico geral. Tá? Então a inspeção no tórax ela é tranquila, tem que despir, não dá para fazer isso com a roupa, com a camisa, com a camisola. Tá? Se a mulher vira a paciente de costa para a porta, põe um biombo, conversa que você tem que examinar, então tem que despir, não dá para fazer por cima da roupa. Outro momento importante da semiologia cardíaca é a palpação. Tá? Então, a palpação, ela visa a gente observar alguns elementos. O que obrigatoriamente vai ter que ter na descrição da palpação de vocês? O frêmito tóraco-vocal, a expansibilidade. Tá? O LASEG, para velocidade, normalmente, paciente jovem, a gente não faz muito, mas alguns livros colocam como obrigatório. Então, o que é o frêmito? Tá? Tem o frêmito tóraco-vocal e o frêmito vocal, que é aquele pleural ou brônquico. O frêmito pleural ou brônquico você vai fazer nas costas, você vai botar a mão aqui e vai tentar perceber, sem o paciente falar nada, se existe alguma sonoridade diferente. Isso é muito difícil, hoje em dia tem muito autor que não coloca. O pneumologista tem um pouco mais de facilidade, principalmente para aqueles que têm um problema, algum efizema, algo que aumente a sonoridade, né? Eu acho difícil. Tomei uma água aqui. Mas o frêmito tóraco-vocal é fácil, tá? Então, esses locais aqui que a gente está vendo da palpação do frêmito, você vai botar a tua mão espalmada e vai pedir para o cara falar 33. 33, não 22 ou 11. Porque perceberam que a frequência da sonoridade do 33 faz vibrar a caixa torácica de uma maneira que dá para perceber com a mão. Tá? Então, vocês vão fazer sistematicamente de um lado e do outro e perceber. Tá? Como é que eu sei se está aumentado ou não? Vivência. Vão fazendo em vocês, fazendo nos coleguinhas, para ver mais ou menos como que é normal. Por quê? Porque o som se propaga mais fácil em meio sólido, em meio líquido. No ar, ele se propaga com mais dificuldade. Então, se tiver aumentado o frêmito de um lado, é porque ali pode ter uma condensação ou pode ter uma massa. Se ele tiver diminuído, é porque tem ar aumentado. E ar pode ser um enfisema, alguma outra coisa. Vocês vão ter as patologias. Não se preocupe com as patologias, porque é semiologia fisiológica que a gente está vendo aqui. Mas tem que botar a mão nas costas e falar 33, 33, 33, 33, né? E ver se essa vibração está normal. Isso vocês sintam com vocês mesmos. Está no interparo, está para fazer fácil isso daí. Então, isso tem que estar na descrição da palpação do pulmão. Tá, lógico, além da palpação, tem que descrever se teve dor durante a palpação, o paciente, né? Se você sentiu alguma crepitação óssea, alguma coisa assim. Outro item que não pode faltar é a expansibilidade. Tá? E a expansibilidade a gente vai ver em vários pontos.
aqui, a mão, não vou conseguir desenhar direito, mas a mão aqui em cima também, tá? Você vai pedir como? Você vai pedir para o paciente, ele vai continuar da forma que ele está em repouso de costas, você vai colocar a mão dessa maneira e vai pedir para inspirar profundo. Quando ele inspirar, a tendência é as duas mãos ao mesmo tempo rodarem, tá? Então, a hora que ele fizer força, essas mãos vão lateralizar. Expirou, ela volta. Então, precisa ver se está tendo esse movimento e se o movimento está igual dos dois lados, se tem simetria. Então, a gente vai caracterizar a expansibilidade. Se não estiver expandindo, algum problema tem, né? Pode ser tanto da caixa quanto do próprio pulmão. Tá? O paciente com uma embolia pulmonar vai ter diminuição da expansibilidade do lado em que teve a embolia. E o LASEG, que é para ver a elasticidade, ó, é facinho. Você põe a mão tipo rezando na frente e atrás do ombro, já nos ápices pulmonares. E vai ver durante a respiração se está tendo uma boa... É uma expansibilidade também. Tá? Mas você vai ver se a tua mão está se movimentando. Essa é a manobra de LASEG. Ela serve para a gente ver a elasticidade pulmonar. Fumantes de longa data, pacientes mais idosos, tem uma diminuição importante, às vezes, do LASEG. Então, vocês vão colocar manobra de LASEG normal, aumentada ou diminuída. Aí. Aumentada é difícil, né? Tá? Mas isso daqui é palpação. Quando vocês colocarem lá, aparelho respiratório, inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação, isso aqui tem que estar. Frêmito tórico vocal, no mínimo, expansibilidade e, se possível, também a elasticidade. Percussão. A percussão é uma técnica clássica, também é da sonoridade, segue o mesmo princípio físico, aonde o som se propaga melhor em meios sólidos, não tão bom em meios líquidos e se propaga muito mal em meios com ar. Tá? Então, tanto a percussão quanto a ausculta, ela segue esse padrão. Tá? Esse zigue-zague, vê de um lado, vê do outro, vê de um lado, vê do outro, vê de um lado, vê do outro. Tá? Aí só no final em que ele vai mudar o 6 e o 7 aqui. Tanto na frente quanto atrás. Esse esqueminha ele é ótimo para a gente saber os pontos onde que a gente vai estar escutando. Tá? Então, a primeira coisa que ele faz é percussão. Percussão, ela é feita com 2 dedos. Vou apagar aqui. Tem livro que fala que é o dedo do meio, tá? Aquele famoso dedinho que é pai de todos, ali não é o furabolo, tá? O querodátilo terceiro. Alguns usam outro, ou usam o segundo ou até usam o quarto. Tá? Mas, em livro mesmo vocês vão ver isso. Mas a técnica mais tradicional fala no terceiro. Tá? E aí com o outro dedo, com o punho, com o braço parado, com o movimento só de punho, martelinho em cima dele e vão ouvir o barulho. Tá? Falando assim, aparentemente parece fácil. E normalmente não é muito difícil mesmo, mas tem que treinar. Tá? Não é na unha, na ponta do dedo, tá? É aqui, praticamente na segunda falange, ó, aqui onde ele está batendo aqui. Ó, tá? E aí a gente vai ver a sonoridade. Tá? Pulmão tem sonoridade diferente. Ah, eu não coloquei outro, super bonitinho. Bom, tem um bem melhor, em que eu mandei no WhatsApp agora, depois eu mando para vocês. Então, o pulmão, ele tem alguns tipos sonoros de acordo com o lugar que vocês vão examinar. Tá? Por isso que é importante a anatomia. Então, ó, quando vocês forem ver caixa torácica, ó, a gente tem pulmão esquerdo, direito, esquerdo. A grande parte do tórax, onde tem pulmão, a gente vai ter o som claro pulmonar. Tá? Então, gente, percussão, o som mais próximo da gente auscultar é o claro pulmonar. Se tiver alterações por patologias pulmonares, ele vai modificar. Mas lembra que no tórax, a gente vai ter também som maciço, se você percutir em cima do pré-cardio é maciço, e aqui no tórax, do lado direito, a gente tem o fígado. Inclusive, quando vocês forem ter semiologia abdominal, vocês vão ver que dá para mapear o fígado só pela percussão. Então, percussão na base do hemitórax direito, ela não é claro pulmonar, ela vai de submaciço para maciço. Na base do esquerdo, é um pouco menos, tem a região do baço ali, tá? Mas o baço está um pouco posterior. O que é mais comum a gente achar, depois vocês procurem lá, as delimitações do espaço de Traub, é uma área que fica aqui do lado do fígado, abaixo da quinta, esse espaço da costela,
tem uma região bem específica que é a delimitação dos limites, a delimitação dela. Ela está praticamente na base da percussão do tórax do lado esquerdo. Só que o som aqui tem que ser timpânico. Espaço de Traub que não tiver timpânico, tem alguma coisa ali. Então, de fisiológico, na percussão é isso. Então, vocês vão colocar lá, percussão, topografia de pulmões, óbvio, se estiver tudo normal, né? Som claro pulmonar. Tá? Mas lembrar que a gente tem, na base do hemitórax direito, a partir do quinto espaço intercostal, começa uma CCs. Por quê? Porque a partir do quinto espaço ali, a gente já tem o lobo direito do fígado ali. Tá? Então, normalmente, eu sempre oriento tórax. Quando é aparelho respiratório, percussão, a princípio, som claro pulmonar. Tá? Na percussão do tórax, você pode até colocar isso na base do pulmão, a princípio, presença de som maciço. Vale a pena sempre colocar e fazer, porque às vezes você pode ter um derrame, pode ter alguma outra coisa e pode mudar esse som também ali. Tá? Mas percussão, basicamente é isso. Tá? Lembrando ali o fígado, que vai modificar. Tá? A gente tem aqui os arcos costais aqui, a gente vai percutir até aqui embaixo. A base da percussão do hemitórax direito, a gente tem já o lobo direito do fígado. Professor. Oi. Vitor de novo. Com relação a essa questão da percussão pulmonar no tórax anterior, na prática mesmo, isso é muito empregado ou é mais a percussão da parte posterior que é usada? Mais a anterior. Anterior? Na prática clínica, a gente percute, assim, eu não faço tanta clínica, mas principalmente agora, hoje em dia, com o quadro pulmonar que a gente está tendo por causa de Covid, se percute muito mais anterior do que posterior. Até porque, se for pegar paciente com ventilação mecânica, você não vai conseguir percutir a posterior dele, né? Vai ter, porque o paciente vai estar em decúbito e você não... Exatamente. Não consegue fazer. Com Covid, vocês já devem ter visto que tem muito paciente que fica pronado, né? Não sei se vocês já chegaram a ver isso daí. Faz parte dos protocolos pronar, ele fica de barriga para baixo. Uhum. Mas aí, normalmente, a gente, pelo que eu tenho visto, essa semiologia do paciente do Covid não só se tem feito ausculta e olhe lá, porque o pulmão fica tão condensado por causa daquele aspecto de vidro quebrado lá, porque ele fica tão... É uma SARS, né? Uma angústia respiratória, em que o pouco que eu vi no CTI, eu não vi ninguém fazendo nada. Eu nem tive como levar aluno lá por causa da contaminação. Mas, no geral, a percussão anterior... Lógico, se você tiver alguma coisa... Às vezes você tem uma massa que está comprometendo mais algum lobo, que vai ficar mais acessível posterior, às vezes você vai ter algum sinal semiológico lá e ainda vai ter na frente, né? Mas atrás eu acho mais difícil porque você tem escápula ainda que atrapalha tudo, mas você tem que examinar. Mas normalmente quadros de broncopneumonia, derrame, o acesso anterior vai te trazer informações já mais interessantes, mais complementares. Tá bem. Beleza? A ausculta, gente, que é o nosso último, né? Na verdade, eu deixei por último, porque tem a cardíaca, mas acho que vai dar tempo aqui. A gente tem que lembrar dessa anatomia. A gente tem traqueia, tem os brônquios e os bronquíolos, as divisões de brônquios menores do tórax inteiro, né? Então, uma coisa que tanto na frente quanto atrás. Tá? Coloquei o desenho aqui, por quê? Porque uma coisa que a gente precisa entender é que o ar, quando passa, ele vai fazer um tipo de som diferente. Então, na ausculta, as posições de ausculta são as mesmas da percussão que estão lá atrás. Tá? Ixi, tudo rabiscado aqui. Apagador. Tá? A gente vai fazer a sistemática da mesma forma. E lembrar que é som passando por tubo. Quando o som passa por esse tubo, ele tem uma sonoridade. Se esse som estreita, o som vai mudar a frequência dele. Então, na hora que a gente for auscultar, a gente precisa auscultar em topografia de traqueia, em topografia de brônquio e depois na topografia específica da maior parte dos pulmões ali, dos dois lados. Deixa eu ver se eu coloquei
aqui. Eu tinha até colocado aqui. Então, nessa região de traqueia, a gente vai ter um som do traqueal. Você imagina o ar passando por uma tubulação grande. Esse tipo de som, ele tem uma frequência um pouco mais grave, um pouco mais fechada. Mas é só botar o esteto de vocês em cima da traqueia, da região da traqueia, que vocês vão ouvir esse típico som traqueal. Ele é um pouco mais fechado do que o que vocês vão estar ouvindo à medida que o diâmetro vai diminuindo. Tá? A respiração brônquica e bronquivesicular, eu não consigo diferenciar muito as duas, não. Mas quando você bota bem na região da divisão dos brônquios aqui, tanto na frente quanto atrás, mas principalmente na frente, você vê, principalmente do lado direito, em que ela muda um pouco. Tá? Isso é treino, você tem que estar sempre ouvindo. Normalmente, é uma sonoridade fácil de ouvir e poucas vezes você vai ter problema, alguma coisa que vai alterar a sonoridade ali. Para a gente, o que mais vai alterar mesmo é dentro da área do parênquima pulmonar, em que a maior parte, o som é chamado de murmúrio vesicular. Então, naquela divisão toda ali, eles colocam como periferia dos pulmões. Por quê? Porque na base ali no hilo, a gente vai ter normalmente um som um pouco mais grave, que é o som bronquivesicular, e mais grave na traqueia. Mas o som habitualmente escutado no pulmão, que a gente vê escrito em exame físico, é murmúrio vesicular. Então, tanto que veio lá, murmúrio vesicular presente universalmente, bilateralmente. Então, é a maioria do som de um pulmão normal. Então, o ar passando por dentro de um canudo, de um tubo, ele vai ter uma sonoridade que deve ser a maioria de vocês, do que vocês vão estar ouvindo aí. Tá? Então, não é para falar 33 nada, não é frênito, é ausculta. Põe o esteto ali, pede para inspirar e expirar, e ouve o som que vai estar saindo ali. E a gente vai ver muito essa diferença quando tiver alteração, né? Então, isso aqui não faz parte do estudo de vocês, mas eu coloquei só para, quando vocês ouvirem, ter uma noção. Tá? Aquela janela que está batendo aquele vento violento, a hora que você vai fechar a janela, se ficar uma frestinha, vai ficar um assobio, vai ficar um apito. Tá? Isso quem mora em apartamento é fácil. Aqui em Campo Grande venta bastante, fica aquela coisa meio de casa mal assombrada ali, né? Aquele assobio, ele é por quê? Porque é uma flauta. Você tinha uma área de ar muito grande, você reduziu essa área pequenininha, o ar que passa ali, ele vai apitar, vai dar aquele apito clássico de janela que está. Esse chiado fino é muito comum quando a gente tem constrição do brônquio. Onde a gente vai ter constrição do brônquio? É muito comum em paciente asmático. Então, o cara com asma, com bronquite, o que acontece? Ele tem uma diminuição do calibre por contração da musculatura. Essa contração vai fazer isso, vai fazer com que esse ar assobie quando passa. Então, sibilo é um som típico de diminuição do diâmetro da árvore brônquica, que é mais comum nos asmáticos e bronquíticos aí. Quando essa árvore, a princípio, está com tamanho normal, mas ela tem líquido, tem sangue, agora no Covid tem toda aquela destruição da região de troca de gases, né? Fica sangue dentro do bronco, fica aquele pulmão em vidro horroroso. É comum a gente ouvir bolha. Então, se você botou o esteto e ouviu bolha dentro do pulmão, não é para ter bolha. Bolha tem quando a gente tem o quê? Quando a gente tem líquido dentro desse canudinho, tá? Então, tá no finalzinho do seu milkshake, tá sobrando daquela puxada, aquilo é líquido dentro do canudo. Então, quando a gente tem um diâmetro, a princípio, você pode ter uma diminuição do calibre e líquido junto. Mas, a princípio, quando a gente tem uma diminuição somente, a gente tem o líquido somente, esse líquido vai fazer com que o ar, a hora que ele passe, ele forme bolhas. Tá? Então, as bolhas, de uma maneira bem simplista, são os estertores. Então, bolha dentro do canudo tem que pensar, geralmente, quadro de broncopneumonia. Pode ser câncer, pode ser tumor, alguma outra coisa. Mas, normalmente, você não tem alteração do diâmetro, você vai ter líquido lá dentro. Passou ar pelo líquido, a hora que você bota o esteto, você ouve aquelas bolhas. Aí tem os estertores crepitantes, subcrepitantes, coisas que vocês vão ver em patologia. Mas é só para lembrar, partindo daquela fisiologia, né? Ar passando por dentro de tubos. Tubo estreitou, vai apitar. Tem líquido dentro, vai soltar bolha, tá? Esse é o último tempo da pulmonar. Então, normalmente, como é que a gente descreve a pulmonar? Presença de som traqueal, som bronquivesicular e murmúrio vesicular na maior parte dos pulmões. Isso dentro de uma ausculta normal, né? O correto é estar descrito dessa maneira, tá?
Eu vou só agilizar um pouquinho aqui, cardíaco é rápido, porque meu tempo já está terminando, mas lembrar a importância de saber a anatomia, né? Porque senão a gente não vai encontrar esses espaços. A palpação cardíaca, gente, ela tem o ictus, tá? O ictus, o que que é? É a vibração da ponta do coração na parede torácica. Em alguns pacientes dá para ver, em alguns dá para palpar. Qual que era a importância dele antigamente? É porque se você sabe onde é que está a ponta do coração, dá para você ter uma ideia do tamanho da área cardíaca. Então isso tinha muito valor na época que não tinha ecocardiograma. Hoje em dia o eco você faz com o transutor no celular. Então ele perdeu um pouco da importância, não se faz muito, mas a gente ensina e vocês têm que saber executar. Geralmente fica linha hemiclavicular esquerda no quinto espaço intercostal. Paciente mais magro é mais fácil. Se você for pegar, como no meu estágio, me mandaram fazer isso na Cândido Mariano com puérpera. A mulher no pós-parto, com o peito daquele tamanho, todo inchado, dolorido, você não vai ver nada, não vai ver nem a mama direito. Então é muito difícil. Mas o valor semiológico dele era esse, é poder ver onde é que está a ponta, você manda o paciente virar para ver se essa ponta se movimenta ou não, até para ver se tem pericardite ou não, mas é muito difícil. Às vezes, paciente bem magro dá para você perceber. Dá para ver e dá para palpar. Tá? Mas a importância dele qual que é? É essa, é localizar a ponta do coração para a gente ter uma ideia da dimensão desse coração aí. Tá? Percussão, eu tinha feito uma atualização, a atualização pulou daqui. Tá? Percussão, o Porto não fala para fazer. A maioria dos livros também não fala, mas a percussão ela pode ser feita. Tá? Qual que é o som que a gente vai ter numa percussão cardíaca? A gente vai ter um som maciço ali, você vai ter... para que serve a percussão cardíaca? Antigamente, quando não tinha ecocardiograma, alguns semiologistas percebiam que havia uma diferença por paciente com derrame pericárdico. Um derrame pericárdico, percutindo, o som ficava diferente. Tá? Eu raras vezes vi paciente com derrame pericárdico. Derrame pericárdico geralmente tem que ter conduta rápida para o paciente não complicar. Então, eu não consigo ver muito significado em ficar percutindo um coração de alguém que pode morrer se você não resolver o problema logo ali. Pericardite, pode às vezes, mas na prática não se faz percussão cardíaca mais. E a ausculta, você já deve ter discutido isso, tem a ver com o fechamento das válvulas, né? Então, a gente tem as 4 válvulas principais, 2 fecham na cesta e 2 na diástole. O som do fechamento vai ser o som do que a gente vai estar escutando. Então tem que lembrar dos focos principais, né? Lembrar que o foco aórtico fica do lado direito, por quê? Porque a aorta faz toda aquela curvatura dela, tá? A gente tem o foco pulmonar, a gente tem um aórtico acessório que não é muito fácil, ele não está nem nessa descrição, tá como projeção da válvula, mas ele é difícil. A gente vai usar às vezes quando tiver impossibilidade de ouvir o aórtico, mas até eu pedi para uma cardiologista mostrar isso na Santa Casa para mim e para os alunos. Ela falou, olha, eu não consigo ouvir. Então eu larguei mão um pouco, mas tem que saber que existe, que é possível escutar. Agora, aórtico, pulmonar, tricúspide mitral tem que escutar. Tem que saber a localização, tá? Linha hemiclavicular, quinto espaço, lateral ao processo tifoide, e tem que treinar o ouvido. Mesma coisa, o que eu estou ouvindo está certo ou não? Vão treinando em vocês. Normalmente vocês vão ouvir o tum-tá, clássico, né? Lembrar que a gente tem também algumas situações de desdobramento de bulha fisiológica na inspiração, porque quando você inspira, você vai ter um enchimento mais lento da câmara direita, e com isso você vai ter um fechamento da aórtica um pouco precoce da pulmonar, então você pode ouvir um tum-tlá, né, em vez de tum-tá, mas isso é fisiológico, é na inspiração, mas no geral a gente vai ter fechamentos das válvulas das câmaras de ventrículo e diástole vão determinar os seus sons aí. Então, isso também é treinar, tem que botar lá, tá? Tem que pegar alguém também para saber, para orientar. E às vezes vocês vão ver um soprinho, um tum-taf, alguma coisa, e aí tem toda aquela diferenciação, né? Sopro proto, oto, meso, diastólico, que para agora não interessa. Os desdobramentos de B3 e B4 também não interessa vocês ficarem preocupados em ouvir, porque é muito difícil. B4 eu nunca ouvi, B3 ainda dá para pegar um paciente com uma miocardiopatia dilatada aí, mas eu coloquei esses 2 quadrinhos para saber que isso é o que vocês vão ter no terceiro ano. O terceiro ano vai começar
vocês têm que treinar bem essa semiologia toda da HM2, porque no terceiro ano vocês vão começar a ter diferenças. Então, você vai ter um paciente com uma pneumonia, vocês vão ter que descrever a inspeção, palpação e ausculta, na condensação é de um jeito, na telectasia é outro, desdobramento de B3 com sopro proto-otto, isso tudo vai vir depois. Tá? Eu coloquei aqui só para mostrar que existe, mas vocês têm que focar na fisiologia. Tem que conseguir identificar os focos e tem que auscultar o básico ali. Às vezes, aluno me chama, eu estou ouvindo um clique diferente aqui, eu ouvi não sei o quê. Dias o aluno ouviu e falou, nossa, parece um som de celular vibrando. Aí a gente foi escutar, o cara tinha uma prótese metálica, uma válvula metálica, e que dava aquela vibração. Então, desenvolver esse clássico de vida para correlacionar o modo de funções, a parte cardiopulmonar com que vocês vão estar aplicando na semiologia, e tem que praticar. Tem que rezar para o hospital voltar a funcionar logo aí, para começar a treinar, mandar bala nas anamneses aí, e levar os professores aí para estarem discutindo, para estarem dando as devolutivas para vocês aí. Muita coisa, né, gente? Ficou extensa. Professor Ivan. Estou aqui. Muito boa. Vamos agora escutar desses alunos. Tem alguma contribuição, alguma pergunta, mas muito boas suas explicações, muito boas suas colocações, né? E principalmente enfatizando a fisiologia, né? O fisiológico, né? Que é o segundo básico do segundo ano, é o essencial. Vamos deixar o espaço para que eles perguntem agora. Vou fechar meu micro aqui. Vocês aí, meninos. Eu não tenho pergunta para fazer, não, mas eu queria agradecer pela aula. Eu achei que foi muito boa. Eu fui agora contar quanto tempo que passou e eu vi que passou um pouco mais de 3 horas. E assim,